Saudações, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Droga é Essa?, seu canal psicoativo. No vídeo de hoje vamos explorar em detalhes uma substância lícita, com uma longa e diversa história de uso, e que apesar de popular é uma das substâncias de maior uso abusivo e com maior taxa de letalidade ao redor do mundo. Hoje vamos falar sobre o tabaco. Mas, antes de continuarmos, eu gostaria de deixar meu profundo agradecimento a todos e todas que contribuíram para o nosso Catarse e ajudaram a garantir a continuação do programa. Caso você ainda não tenha contribuído e quer deixar seu apoio, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esqueça também de deixar um like e compartilhar a série nas suas redes. Agora sim, roda a intro. Os tabacos comumente comercializados são preparados principalmente a partir das plantas do gênero Nicotiana, mais comumente a Nicotiana tabacum e Nicotiana rustica. Suas folhas e a fumaça liberada na combustão contêm mais de 7.000 elementos químicos. Dentre esses, o polônio, um elemento químico radioativo, presente principalmente em plantas tratadas à base de fertilizantes de fosfato de cálcio, contaminados com urânio. O chumbo e outros metais pesados que podem permanecer durante anos no organismo e causar diversas complicações de saúde. Temos também o monóxido de carbono, um gás extremamente tóxico liberado no processo de carburação e que atrapalha a distribuição de oxigênio no corpo. E aí temos também o alcatrão, uma resina formada também durante a carburação, contendo a maior parte dos elementos carcinogênicos. E aí tem também o princípio ativo e mais reconhecida substância do tabaco, que é a nicotina, um alcaloide estimulante do sistema nervoso central e principal responsável pelo aspecto biológico na dependência do uso. A nicotina está presente em todas as partes da planta, com exceção de suas sementes, e podendo variar em concentrações de acordo com fatores como a forma de cultivo, a idade da planta e a parte utilizada. A maior parte da concentração está em suas folhas, principalmente as mais maduras. Apesar de hoje estar presente ao redor do mundo, os primeiros indícios de uso e cultivo do tabaco na história são de diferentes regiões das Américas, apesar de também existirem espécies nativas da Oceania. Um estudo realizado em 2012 por cientistas de Nova York revelou a presença de nicotina em um pote de argila maia, datando aproximadamente 1.300 anos de idade. Já era sabido, graças aos registros na forma de ilustrações e hieróglifos, que os maias já utilizavam o tabaco para fins ritualísticos e espirituais, mas essa foi a primeira vez que tivemos evidência física do uso da planta nessa região. Em 1492, o colonizador italiano Cristóvão Colombo chega no que hoje é conhecido como San Salvador, capital de El Salvador. De acordo com seu diário, os nativos presentearam o almirante e o restante da tripulação com frutas, lanças de madeira e algumas folhas secas. Em primeiro momento, sem saberem do que se tratavam aquelas folhas, os marinheiros simplesmente as descartaram. Apenas semanas depois, durante navegações de reconhecimento nas redondezas de Cuba, e após cruzarem com mais nativos transportando e fumando a folha, que decidiram explorar mais dessa planta, que já era consumida de diferentes maneiras na região há centenas de anos. 8 anos depois, Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, por puro acidente, e observa a mesma coisa que Colombo, mais nativos fumando, mascando e cheirando tabaco, além do uso tópico das folhas. A partir dos relatos feitos por Cabral sobre os rituais dos tupinambás, ele classifica a planta como uma erva santa e uma verdadeira panaceia, capaz de tratar diversas condições de saúde. Entre 1537 e 1559, foram lançados 14 livros em 8 línguas diferentes na Europa, de observações sobre os usos medicinais do tabaco por diversas etnias nas Américas. E isso porque a planta mal tinha chegado na Europa. As primeiras mudas foram levadas do Brasil para Portugal por Damião de Góis, historiador e arquivista oficial do rei de Portugal. E foi então que Damião entrega plantas e sementes para Jean Nicot, embaixador da França em Lisboa, que entre 1560 e 61 conduziu experimentos com a planta e apresentou o tabaco à corte francesa, que o homenageou dando o nome científico oficial de Nicotiana à espécie. Daí para frente foi efeito dominó. O tabaco chega rapidamente para a Itália, Inglaterra e demais países do Velho Mundo, inclusive em países da África e Ásia durante o intercâmbio colombiano, sendo em alguns momentos glorificado e em outros demonizado e proibido. Países como a Rússia, Turquia, Índia e Irã, por exemplo,
chegaram ao ponto de condenar à morte qualquer pessoa que fosse pega fumando. Foi também nesse período que se intensificou o tráfico de pessoas negras da África para as Américas, em busca de mão de obra escrava para dar conta da crescente comercialização de tabaco, cana-de-açúcar, algodão e café. Inclusive, o tabaco e o café estão presentes até hoje no Brasão da República. A nicotina do tabaco foi isolada pela primeira vez apenas em 1828 pelos químicos alemães Pocel e Heimann, que acreditavam ter identificado um veneno. E, de certa forma, eles tinham razão. A nicotina já foi bastante utilizada como um eficaz inseticida por muitos anos ao redor do mundo, deixando de ser utilizado por alguns países apenas na última década. Mas o consumo de tabaco fumado só começa a ser difundido em maior escala com a invenção da máquina de enrolar cigarros pelo estadunidense James Bonsack, patenteada em 1880. Até então, cigarros eram enrolados à mão, numa média de 4 cigarros por minuto. Com a máquina, esse número subiu para 200 cigarros por minuto, 50 vezes maior do que antes, permitindo uma maior disponibilidade do produto no mercado, preços mais acessíveis e um aumento progressivo no número de usuários, principalmente após a aquisição de algumas dessas máquinas pelo outro estadunidense James Duke, em 1884, fundador da American Tobacco Company, que chegou a dominar 80% do mercado poucas décadas depois, graças em parte pela invenção de Bonsack e enormes investimentos em publicidade. Nesse meio tempo, estudiosos já levantavam dúvidas sobre a segurança do consumo de tabaco e sua relação com diversas doenças, mas estudos demonstrando essa causalidade ainda eram muito escassos. E assim permaneceu até que o médico argentino Ángel Roffo, referência em oncologia na América Latina na época, encabeçou e publicou centenas de estudos entre 1920 e 1940, com experimentos em animais e humanos, reforçando cada vez mais a ligação entre o alcatrão do cigarro e diversos tipos de cânceres, abrindo caminho para um aprofundamento nos debates e subsequentes estudos. Mas o show deveria continuar. A essa altura do campeonato, a indústria do tabaco já havia conquistado e continuava conquistando considerável posição de poder com seus recursos financeiros e aceitação popular do seu consumo ao redor do mundo. O ato de fumar foi rotineiramente associado por décadas a boa saúde, luxo, sensualidade e poder dentro de suas propagandas, exibindo celebridades, esportistas, dentistas, médicos, crianças e até mesmo o Papai Noel. E como esquecer as inúmeras e clássicas propagandas do cowboy da Marlboro, ápice da construção da masculinidade na época. As regras do jogo mudam completamente com a chegada de Edward Bernays, sobrinho de Freud e considerado o pai da propaganda e das relações públicas. Ele foi uma figura-chave dentro da história do cigarro, sendo o principal responsável por popularizar o uso do tabaco entre mulheres, um hábito que até então era predominantemente masculino. Bernays foi contratado em 1927 pela American Tobacco Company para aumentar o número de mulheres fumantes de um dos seus produtos, a Lucky Strike, através de campanhas publicitárias direcionadas às mulheres, quebrando o tabu do seu uso entre o público feminino, associando o ato de fumar com características socialmente impostas às mulheres: elegância, boa postura e corpos magros, servindo de inspiração na propaganda de diversas outras marcas. Com a ajuda de outros profissionais, a campanha de Bernays foi um sucesso. E então, 2 anos depois, após consultarem o primeiro psicanalista praticante nos Estados Unidos, Abraham Brill, lançam a campanha Torches of Freedom, ou Tochas da Liberdade, incentivando mulheres a acenderem seus cigarros durante uma tradicional passeata de Páscoa em Nova York. Até então, o consumo do tabaco pelas mulheres era restrito a certos espaços, então o ato de desobediência civil foi um chamado de liberdade e empoderamento, principalmente para mulheres cis brancas. Nas décadas seguintes, o número total de fumantes mulheres subiu consideravelmente, de 5% em 1923 para 33% em 1977. Com o passar dos anos e com o mercado de tabaco pegando fogo, estudiosos chegavam cada vez mais à conclusão que o consumo de cigarro não era tão inofensivo quanto pensavam. A partir dos anos 50 adiante, os estudos sobre o uso de cigarro faziam ligações incontestáveis entre o consumo de tabaco e desenvolvimento de cânceres. O lobby do tabaco, que já possuía uma influência política impressionante, fez de tudo para abafar a divulgação desses estudos ao longo dos anos e manter a percepção positiva do público em relação ao seu uso, chegando ao ponto de patrocinar cientistas para que conduzissem estudos direcionados a resultados favoráveis à indústria, gerando controvérsia e dúvidas sobre a veracidade dos riscos do consumo dos cigarros.
No entanto, após anos de pesquisas apontando de forma ampla e dominante os riscos de saúde associados ao consumo, não havia mais como o mercado permanecer da forma que estava, e importantes mudanças na regulamentação da venda e consumo do tabaco foram e continuam sendo feitas desde então. O mundo de Marlboro. Um lugar onde a Terra parece se estender para o infinito. É onde todo homem fuma pelo sabor. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar. Para entender essas mudanças na regulamentação, vamos olhar a seguir para os diferentes rumos tomados no Brasil, cobrindo os pontos de maior relevância. As restrições ao uso e propaganda de tabaco foram estabelecidas pela Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que passou por diversos aprimoramentos ao longo dos anos. As propagandas foram perdendo cada vez mais espaço. No início da lei, era permitido ainda veicular propagandas em rádio e TV, embora com restrições de horário. Mas no ano 2000, torna-se proibido a divulgação por meios de comunicação de massa, incluindo também os meios eletrônicos e patrocínio a grandes eventos, limitando as propagandas a cartazes e banners na parte interna dos locais de venda. Em 2001, é incluído obrigatoriamente imagens e mensagens determinadas pelo Ministério da Saúde para desestimular o consumo, seguindo diretrizes que já estavam, inclusive, previstas na Constituição Federal de 1988. Em 2005, entra em vigor o primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública da história da Organização Mundial de Saúde, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, com o intuito de estabelecer diretrizes para prevenir e reduzir o uso do tabaco, como, por exemplo, o aumento de impostos sobre o produto, que foi uma decisão que ajudou imensamente na diminuição dos usuários. A partir da Lei Antifumo de 2011, incluem-se também mensagens de advertência ao consumo de cigarro nos cartazes de locais de venda, além de estipular que haja um preço mínimo da venda. Nesse mesmo ano, também tornou-se proibido fumar em recintos fechados ou parcialmente fechados, algo que foi amplamente apoiado, inclusive pelos fumantes. O declínio de fumantes no Brasil ocorre graças aos esforços, como os citados, construídos em grande parte pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, entre adultos, a prevalência do tabagismo entre 1989 e 2008 caiu de 35% para 18,5%. Os resultados de um inquérito nacional de saúde indicaram que a prevalência do tabagismo em 2013 caiu para 14,7%. Segundo esse inquérito, feito por telefone entre 2006 e 2015, a prevalência de tabagismo entre adultos declinou de 15,6% para 10,4%. Esses resultados tornaram o Brasil referência mundial no combate ao tabagismo. Dear Giles, I'm leaving, with my karate instructor actually, so don't come running after me. Oh, I know what you're thinking. Why? Why? I suppose we're all looking for something, aren't we, Giles? The yoga's helped a bit, of course, that and the point-to-point. But what does it all really mean? Live in peace with your pipe. With Mellow Virginia, flake already rubbed. O uso do tabaco pode ser feito de diferentes maneiras: mascado, aspirado e também fumado em cachimbos, charutos, narguilés e cigarros, inclusive com diferentes possibilidades de sabores, que, inclusive, tentaram banir aqui no Brasil uns anos atrás, não conseguiram. Mas, por questão de tempo, focaremos principalmente no uso fumado do tabaco em forma de cigarro, já que é, de longe, a forma mais comum de consumo atualmente, principalmente no Ocidente. Os efeitos do tabaco podem ser sentidos em menos de 10 segundos após o trago, com os elementos sendo rapidamente absorvidos pelos pulmões e transportados ao cérebro, tendo uma duração média do corpo de 10 a 45 minutos, e uma duração total de 45 minutos a 2 horas, podendo levar a pessoa a sentir uma leve estimulação ou relaxamento, a depender de quem fuma, redução de apetite, aumento de atenção e foco, diminuição de ansiedade, principalmente para quem já é fumante há algum tempo, e náusea e tontura, principalmente quando não se tem o hábito de fumar. Estatisticamente, é uma das substâncias psicoativas mais difíceis de largar. Os dados de uma pesquisa de 2015 nos Estados Unidos apontam que mais de 80% afirmaram estarem descontentes com a inabilidade de cessar o uso e arrependimento por terem começado a fumar.
Isso porque o consumo de cigarros não apenas causa um vício no nível biológico, mas também tem motivações psíquicas. A nicotina age fortemente no sistema de recompensa do cérebro, o núcleus accumbens, exigindo um consumo cada vez maior para obter a mesma sensação de prazer. O reforço no uso de cigarro também pode ocorrer pela correlação entre o uso do tabaco e outros eventos do dia a dia. Por exemplo, é comum entre fumantes o uso do cigarro após o sexo, após o café, após uma refeição, após ou durante o uso de outras drogas, ou durante e depois de uma situação de estresse. Ou seja, o consumo é reforçado pela associação do ato de fumar com outras atividades habituais de prazer ou até mesmo de desprazer. Assim fica mais fácil também perceber o porquê ser tão difícil largar o uso, ainda que seja uma substância cujo consumo acarrete em tantos prejuízos de saúde. E, por falar em prejuízos, é importante destacar que o tabagismo é a maior causa de morte evitável no mundo, sendo responsável pelo óbito de aproximadamente 8 milhões de pessoas por ano no planeta. Boa parcela desse número de mortes é resultado do desenvolvimento de cânceres de diversos tipos, como dos rins, esôfago, boca, estômago, pâncreas e principalmente dos pulmões. Aliás, até 9% dos casos de câncer de pulmões são diretamente atribuídos ao ato de fumar, sendo que esse tipo de câncer era raríssimo antes da Primeira Guerra, já que o hábito ainda não era tão comum naquela época. Mesmo fumando cachimbos ou charutos sem tragar, pode ocasionar em sérias complicações de saúde, principalmente na boca, no esôfago e na laringe. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, por exemplo, era um ávido fumante de charutos. Ele viveu durante anos com um câncer na mandíbula que desenvolveu a partir desse hábito e, nos seus dias finais de vida, pediu que lhe aplicasse uma dose letal de morfina, pois já estava sofrendo demais com as dores. Os pulmões de fumantes também estão mais suscetíveis a desenvolverem outras condições, como bronquite, enfisema e doença pulmonar obstrutiva crônica, condições perigosas que diminuem a capacidade de absorver oxigênio e podem levar a sequelas ou até mesmo à morte. Mas antes mesmo do desenvolvimento dessas doenças, fumantes podem sentir diferenças significativas na disposição e na qualidade do fôlego, ficando sem ar com mais facilidade no dia a dia, principalmente quando precisam exercer mais esforço físico. Os danos ao sistema circulatório também são notáveis. Fumantes abaixo de 40 anos têm em média 5 vezes mais chances de sofrerem um infarto quando comparado a não fumantes. Os problemas na circulação também aumentam as chances de fumantes sofrerem tromboses, principalmente quando estão tomando certos tipos de pílulas anticoncepcionais. Fumantes de cigarro também têm maiores chances de sofrer um AVC, desenvolver demência e acelerar o desenvolvimento de condições como a esclerose múltipla. A má circulação sanguínea causada pelo fumo também aumenta consideravelmente as chances de desenvolver disfunção erétil. Fumar durante a gravidez aumenta significativamente as chances de aborto espontâneo, além de aumentar as chances de malformações do feto e no desenvolvimento de doenças durante o crescimento da criança. Possíveis alterações epigenéticas também podem ocorrer, podendo durar até a geração dos netos e netas, que podem ter maiores riscos no desenvolvimento de asma. Isso é ainda mais provável quando elas também são expostas ao fumo passivo ao longo da vida. E falando em fumo passivo, lembra daqueles 8 milhões de óbitos por ano? 1,2 milhões dessas mortes são por conta de fumo passivo. O fumo passivo, ou fumaça de segunda mão, é resultado da inalação da fumaça que sai da ponta do cigarro e do pulmão de fumantes. O fumante passivo está em risco de praticamente todas as doenças de um fumante ativo, embora em diferentes proporções, sendo que crianças estão entre os maiores grupos de risco à exposição da fumaça. E, como se não tivesse como piorar, estudos mais recentes exploraram o impacto da fumaça de terceira mão, que são os resíduos que ficam no ambiente mesmo após a fumaça visível do cigarro dissipar. Os resíduos do cigarro podem ficar por horas ou até mesmo dias nas roupas, cabelos, paredes e outras superfícies que foram expostas à fumaça, resultando em uma absorção mais prolongada pelas pessoas que entram em contato ou estejam perto desses pontos contaminados. Um estudo feito com ratos expostos a ambientes com fumaça de terceira mão apontou um aumento de marcadores ligados à inflamação, danos ao fígado e resistência à insulina, dentre outros fatores que foram se agravando conforme o tempo de exposição aumentava. Nós ainda estamos apenas começando a explorar esse novo território e mais estudos são necessários para entender até onde vai o estrago, mas é possível que esse tipo de exposição possa ser tão danosa quanto a fumaça de segunda mão.
Sucesso com Hollywood. Qualidade Souza Cruz. Apesar da lista enorme de danos que o tabaco pode causar, existem diversas formas de diminuir esses prejuízos, adotando algumas estratégias relacionadas ao uso. Quando se fala sobre redução de danos para cigarro, uma das primeiras coisas que surge na cabeça de muitas pessoas é de substituir o cigarro convencional, que carbura, por um cigarro eletrônico. Mas, será que serve? Esse tipo de tecnologia é relativamente nova no mercado e, portanto, não temos muitas informações sobre o uso ao longo prazo. Um estudo de 2019 apontou que um único uso de cigarro eletrônico sem nicotina foi capaz de causar danos ao sistema circulatório de usuários, indicando a possibilidade de um acúmulo de prejuízos num uso contínuo. Desde 2019, o governo estadunidense registrou milhares de hospitalizações e dezenas de mortes causadas pelo uso de cigarro eletrônico, principalmente os que contêm o acetato de vitamina E, um aditivo sintético também presente em alguns cartuchos clandestinos de THC, embora, como disse antes, seja necessário entender melhor a causalidade dessas ocorrências para determinar o quanto que essa substância, além das demais presentes no aparelho, resultam em danos à saúde. Então, resumindo, por mais que esses cigarros eletrônicos diminuam o dano referente à carburação do fumo, os riscos e benefícios desse tipo de consumo ainda precisam ser melhor compreendidos por meio de estudos científicos e algo que ainda deve levar algum tempo. Uma outra ótima dica é adiar o primeiro cigarro do dia o máximo que puder. Pensa aqui comigo. Ao despertar, já se passaram muitas horas sem fumar, então é uma ótima oportunidade para dar um intervalo para o seu corpo se recuperar. Ainda mais porque, para boa parte das pessoas que fumam, o primeiro cigarro pede o segundo cigarro, que pede o terceiro, e por aí vai. Aumentar o intervalo entre um cigarro e outro, que sejam minutos ou horas a mais, também é uma boa estratégia para cortar o total consumido no dia. Um intervalo maior também pode ser aplicado ao tempo entre um trago e outro, diminuindo a quantidade de fumaça ingerida. Outra forma que algumas pessoas reduzem o consumo é migrando do cigarro industrializado para o tabaco bolado, já que é menos cômodo ter que enrolar o cigarro e também não precisa fumar tudo de uma vez. Mas alguns estudos apontam que o tabaco enrolado possa conter até mais nicotina e alcatrão que algumas versões industriais. Logo, se quiser bolar um tabaco, pode valer a pena acrescentar mais de um filtro, usar sedas finas, sem corantes e sem cloro. É crítico fumar em ambientes com circulação de ar adequado, de preferência ao ar livre. Lembra do fumo de segunda e terceira mão? Esse é um hábito que pode reduzir bastante os danos não apenas a quem fuma, mas também as pessoas ao seu redor e de seu convívio. Como o consumo de cigarro muitas vezes se torna algo rotineiro, se você quiser reduzir ou parar de fumar, adote novos hábitos. Começar uma nova atividade física, circular por outros espaços e mudar os hábitos alimentares podem favorecer na diminuição ou até mesmo extinção desse uso. Essa dica também pode caber bem para a ressignificação do uso de outras substâncias. O SUS oferece apoio para a cessação do uso de cigarro por meio de terapia de reposição de nicotina, que inclui adesivos transdérmicos e gomas de mascar com nicotina, e também disponibilizando cloridrato de bupropiona, um fármaco comumente utilizado para administrar o desejo pela nicotina e diminuir os sintomas de abstinência. Outra coisa, voltar a fumar depois de ter parado não precisa ser visto como um fracasso. Ficar um tempo sem fumar já é uma conquista importante. Diminuir a frequência de uso também. Os benefícios ao cessar o uso podem ser sentidos em diferentes momentos, se acumulando ao decorrer do tempo. Após 8 horas sem fumar, os níveis de oxigênio no sangue retornam ao normal. Com 24 horas, diminuem as chances de infarto. Em 48 horas, o olfato e paladar melhoram. Entre 2 semanas e 3 meses, a função pulmonar aumenta em até 30%, aumentando a disposição e fôlego. Entre o primeiro e 9º mês, os cílios pulmonares voltam a crescer, permitindo maior limpeza dos mucos e menores chances de infecções. Em 1 ano, os riscos de algumas doenças cardiovasculares caem pela metade quando comparado com um fumante. Já com 5 anos, as chances de sofrer um AVC diminuem consideravelmente, e as chances de desenvolver câncer de pulmão, boca, garganta e esôfago caem pela metade ou próximo disso em relação ao fumante. E, entre 10 e 15 anos, nessa jornada de ex-fumante, já é possível ver células novas nos pulmões, inafetadas pelo consumo do tabaco, além da diminuição drástica das chances de sofrer infartos e cânceres, chegando a níveis comparáveis à de uma pessoa que nunca fumou na vida. Hábitos são difíceis de quebrar, mas não são impossíveis de mudar.
Nunca é tarde demais para adotar novos hábitos e se reinventar em cada instância da vida. Os ganhos só se acumulam com o passar do tempo. Muito obrigado para você aí que nos acompanhou até aqui nesse longo episódio sobre mais uma substância psicoativa. Vale lembrar que todos os links dos estudos que citamos estão disponíveis aqui embaixo na descrição, e se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar nas suas redes. Manda para aquele amigo ou amiga que está querendo largar o cigarro, ou para alguém que só queira ou precise entender mais sobre o assunto. Vale lembrar também que esses vídeos são frutos de muitas e muitas horas de roteirização, criação de artes e edição. Deixe a sua contribuição no nosso Catarse para que possamos continuar produzindo mais conteúdos de qualidade para vocês. O link também está aqui na descrição do vídeo. Eu sou Gabriel Pedrosa e até a próxima viagem.